Férias são maravilhosas, principalmente quando a gente sai de férias com os pequenos. Sem dúvida nenhuma, é sempre um motivo para se divertir. Mas é sempre legal receber o feedback de outras pessoas para você entender que lugares você pode ir, que você ainda não tinha pensado, para pensar na logística e na dinâmica disso. Eu sou Bela Franco, sou personal shopper, sou especialista em bebês e crianças e nesse canal eu dou várias dicas sobre maternidade. Eu falo sobre a minha experiência de mãe, eu sou mãe do Frederico e da Catarina, o Frederico com 4 e a Catarina de 2, e conto para vocês um pouquinho sobre a minha rotina com eles, sobre a minha forma de criação com afeto. Então, se você não segue o canal, já aproveita e já segue por aqui. Nós passamos 10 dias viajando. O nosso roteiro, na verdade, foi sair aqui de São Paulo de carro com as crianças. Fomos até Paraty, que é o litoral do Rio de Janeiro, o litoral sul do Rio de Janeiro, mas na divisa ali com São Paulo. A gente foi visitar uma amiga minha de infância, ficamos com ela por uns dias e depois de Paraty a gente foi para o Rio de Janeiro. Então a gente demorou mais ou menos umas 4 horas e meia daqui de São Paulo até Paraty, depois mais 4 horas de Paraty até o Rio de Janeiro. E aí, gente, o legal da gente não estar com uma viagem tão programada, porque no Rio de Janeiro a gente ficou na casa do meu irmão e as crianças foram curtir a prima, é que a gente tá com o roteiro livre. E aí a gente mudou de ideia e acabou voltando no final da viagem de novo para Paraty e voltamos de Paraty aqui para São Paulo. Então agora eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a nossa viagem. Passei a semana anterior trabalhando pra caramba, gravando muito vídeo, fazendo muito conteúdo, exatamente para eu não precisar trabalhar muito quando eu estivesse com as crianças viajando. Só que isso também aconteceu com meu marido, Felipe. E, gente, o horário da viagem era para ser às 7h30 da manhã de sábado, mas eu só consegui sair de São Paulo às 10 horas da manhã. Porque até colocar tudo no carro, até colocar as crianças, eu fui deixar a chave do apartamento com uma amiga minha, a gente acabou atrasando e eu sempre atraso na saída de casa. Por isso, cada vez mais eu antecipo mais as viagens para que isso não aconteça. Talvez, gente, daqui a um tempo eu consiga alinhar tudo isso, mundo, trabalho, crianças e não me atrase. Mas o que foi bom foi que a gente chegou em Paraty por volta das 3 horas da tarde. Faz assim. E agora. Agora. Aí você. Quer ajuda, Catarina? Puxa ela, Fred. Tenta puxar ela. Tá bom. Eu sou pequenininha. E aí o nosso programa, na verdade, foi a gente ir para uma praia no centro histórico da cidade. A gente foi comer uma moqueca de peixe. Eu aproveitei e levei uns brinquedos de areia para as crianças. E as crianças ficaram brincando na areia, almoçaram. Então foi um dia muito divertido. E depois de viagem e da praia, a gente acabou voltando para casa dessa minha amiga. E ficamos lá curtindo, jantamos, fizemos pizza. Foi bem gostoso. Uma das coisas nessa viagem é que eu buscava não só que as crianças conhecessem um lugar novo, mas eu estava levando as crianças para conhecerem um pouquinho da minha história. Então elas puderam curtir essa minha amiga que elas não viam há muito tempo, que é uma amiga que eu conheço desde os 5 anos de idade. Então elas escutaram histórias de quando eu tinha a idade quase do Frederico. Né? Foi uma viagem com muito carinho, muito afeto, muita intimidade. O que também facilitou muito, gente, é que essa minha amiga, ela é casada, mas eles não têm filhos. Então, sem dúvida nenhuma, são mais 2 adultos numa casa para ajudarem a gente a tomar conta ali dos outros 2 pequenos. Na casa deles também tem 2 cachorros, um de porte maior e um bem pequenininho, e um gato. E além de muita área verde. Vou deixar algumas imagens da casa aqui para vocês verem. Se vocês curtirem decoração, vocês já podem ir lá no meu outro canal de decoração, que está linkado aqui, que eu fiz um tour nessa casa. Mas olha, as crianças botaram muito pé na areia, muito pé na terra. No início, eu vou admitir para vocês, Catarina e Frederico estavam um pouquinho com nojo de pisar na grama e na terra. Mas eu vou te falar que depois de 5 dias lá, olha, eles já estavam correndo livremente. Ei, gente, começando o dia nas nossas férias, domingo, né? O primeiro dia que a gente vai para a praia. Depois eu vou mostrar para vocês, mas olha isso. Olha essa paisagem da casa que a gente tá. Depois eu vou mostrar os detalhes para vocês.
E agora a gente vai pra praia com as crianças. Quem vai dar oi? Oi. Ó o estilo. Catarina, tira a mão daí. E eu vou mostrando pra vocês as imagens. Dia seguinte, que foi o domingo, o dia ficou maravilhoso. E aí eles levaram a gente em uma praia que fica em Ubatuba, que fica mais ou menos uns 40 minutos da onde a gente estava. E essa praia, a gente chega vai pela estrada mesmo, depois a gente pega um caminho de terra e aí a gente para um carro e desce um caminho bem apertadinho de terra. Esse tour foi muito bacana, porque como eram 4 adultos para 2 crianças, foi sensacional, porque a gente levou um acampamento. Não tem nada para você comprar uma água, nenhum biscoito, nada do gênero. Então levamos um isoporzão, levamos vários sacos para a gente catar o nosso lixo, levamos várias cangas, levamos até um sofazão para ficar lá. E foi super divertido com as crianças. O Frederico até que é carioca, mas foi para São Paulo com meses, então são 2 paulistanos que não veem muito mar, né? A gente tem que viajar para eles verem o mar, então estranharam. Catarina, quando foi à praia a última vez, ela estava com 5 meses. Depois que a gente ia ao Rio, a gente acabava não indo à praia para ir no mar e tudo mais. Então ela me deu uma estranhada. Frederico foi, mas não quis entrar, descer do meu colo, né? Para a parte mais funda, ficou meio que ali brincando na areia. E o cenário é esse, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque é de uma maravilha. Vocês não estão entendendo. E é isso. Delícia total. Passamos o dia na praia. As crianças se esbaldaram, adoraram. Segunda-feira a gente fechou as malas e aí eu vou falar para vocês que eu tô sentindo necessidade de levar umas necessárias mais estratégicas, porque eu tenho uma para mim que é uma que você desenrola e pendura ela, e aí lá fica produto de maquiagem, produto de cabelo, fica tudo de fácil acesso. Na casa de outras pessoas, quando você não tem um armário só para você, você fica dependendo da mala, fica um pouco mais difícil. Então eu acho que esse tipo de estrutura ajuda você a se organizar no dia a dia. Apesar de todas as roupas das crianças estarem por saquinho, acabou ficando uma pequena baguncinha para segunda-feira de manhã para arrumar. Então a gente passou a manhã, tomamos café lá em Paraty, na casa da minha amiga, e eu passei a manhã até mais ou menos umas 11 horas da manhã arrumando as malas, catando brinquedo, arrumando as malas. Acabamos almoçando na estrada. Não foi um almoço muito saudável. Paramos num Bob's que tem no caminho, que é um Bob's bem agradável. Tinha uma área de brinquedão para as crianças, então nessa viagem de 4 horas eles acabaram desestressando, brincando no brinquedão. Ficamos mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos lá. Depois seguimos para o Rio de Janeiro. E aí a primeira parada no Rio de Janeiro foi na casa dos avós. Eles estavam morrendo de saudade, paramos, matamos a saudade, ficamos por lá e à noitinha fomos para casa do meu irmão, que já estava esperando a gente. E aí lá nós jantamos, comemos uma pizza com a prima que estava morrendo de saudade. E aí, gente, foi muita brincadeira. Eu acho que esse convívio entre famílias, principalmente para gente que não mora na mesma cidade, é muito importante para as crianças. A prima ficou super feliz, as crianças também, foi um convívio, eles trocaram muitas horas juntos, né? Muitos dias, na verdade. Nós chegamos na segunda e ficamos até sexta-feira no Rio de Janeiro. E quando a gente fica tanto tempo longe, esse momento de encontro é um momento novo de reconhecimento para eles, porque as crianças mudam muito rápido. Então, a última vez que a Valentina tinha visto os primos eram menores, então agora já estavam um pouquinho maiores, já tinham outra dinâmica de interação. Então, assim, foi muito divertido o dia. Na terça-feira, o programa foi ir para a casa dos avós e de lá a gente foi para o Forte de Copacabana. O Frederico já tinha ido e ele pediu para voltar. E a gente respeitou a vontade dele e fomos lá. E foi um passeio maravilhoso. A prima não conhecia tão bem o Forte, eles entraram, viram toda a parte onde tem os canhões, foi muito divertido. A gente foi mais pro finalzinho do dia, a gente foi caminhando pela praia Leblon e Ipanema até chegar no Forte de Copacabana, depois nós voltamos caminhando
E aí a gente acabou jantando no apartamento. Na quarta-feira, gente, foi dia de clube. E aí foi dia de se esbaldar. Gente, hoje é dia de ir pro clube. Logo hoje ficou nublado, mas a bagunça no carro é assim, ó. A prima, Gaga, Frederico, dá oi pras pessoas. Oi. E aí a gente vai pro clube hoje botar a galera pra se divertir. Entendeu? É assim que funciona aqui. De novo, a prima acompanhou a gente no passeio e passamos o dia na piscina do clube. O sol no Rio estava uma delícia, porque não estava aquele calor de derreter, porque quem conhece Rio de Janeiro sabe que faz um calor muito forte no verão. A gente pôde brincar bastante na piscina, passamos o dia inteiro na piscina e as crianças voltaram exaustas para casa. Uma das coisas legais da dinâmica, do convívio entre a prima, óbvio que é maravilhoso estar com meu irmão é meu irmão mais velho, é uma pessoa que eu amo muito, a gente tem uma relação maravilhosa, né? Então a gente tomou café da manhã todos os dias junto, brincar. Tá bom? Tem abacaxi que o Marcos cortou hoje. E aí, garota? Garota? Você vai sentar aí para tomar café? Um pão de queijo. Ah, o pão de queijo tá quente, tem que esperar esfriar. Frederico, senta direito na cadeira e para de jogar coisa no chão, meu filho. Pede a ele, pede a bolinha pra ele então. Ó, pede pra ele. Só não bota a mão na boca dele, ok? Então dá a bolinha aqui, Bruce. Vamos jogar. Não, essa aí não. Essa aí machuca. Ele não vai gostar, machuca. Tá. Tá, viu? Deu mole? Não, não, não. Isso, joga pra cá. Brincava, contava história, né? Se conhecia um pouco mais, né? De novo, as crianças evoluem muito rápido. Frederico e a Catarina são muito pequenos, então essas mudanças, esses momentos que a gente passa juntos, são muito importantes para reforçar esse vínculo que a gente tem familiar. Na quinta-feira, gente, foi o dia de realizar algumas funções que a gente queria fazer no Rio de Janeiro. O Frederico foi cortar o cabelo com um barbeiro do Felipe, que corta o cabelo do Felipe desde que o Felipe nasceu, que começou a cortar o cabelo do Frederico quando a gente morava no Rio de Janeiro. Então o João, que é o barbeiro do Felipe, viu o Frederico depois de quase 4 anos. Quase 4 anos. A última vez que ele cortou o cabelo do Frederico, ele ia fazer 1 ano. Foi quando a gente mudou para São Paulo. E depois disso, eu também fui fazer um novo corte de cabelo com a minha cabeleireira lá do Rio, que eu não via há muito tempo. E aí a gente aproveitou para matar a saudade de uma amiga minha que está morando no Rio de Janeiro e que eu não via há muito tempo. Então as crianças também se divertiram com esse casal de amigos, a gente comeu pizza e aí foi a nossa despedida do Rio de Janeiro, porque na sexta-feira de manhã, de novo, foi aquele itinerário de arruma a mala, põe tudo no lugar. Eu juro para vocês que para a próxima viagem, em dezembro, eu vou me esmerar nessa organização de mala e vou fazer uma mala mais eficiente para se a gente for ficar na casa de algum amigo ou parente. Mas sexta-feira foi um dia de organizar a mala de manhã e durante a tarde a gente partiu estrada de novo para Paraty. E aí chegamos em Paraty no finalzinho da tarde, aproveitamos para ir ao mercado comprar algumas coisas e fizemos a noite do macarrão e do hambúrguer na sexta-feira. O último final de semana em Paraty foi um final de semana bem chuvoso. E Paraty não é um programa que seja um programa tão bom para as crianças, principalmente em chuva. Porque a maior programação é você ir às praias, passear de barco, e com chuva a gente não ia conseguir fazer. A gente acabou indo ao centro histórico, almoçamos no centro histórico, porém o centro histórico ele é todo feito em pedra. Então eu não consegui levar o carrinho de gêmeos porque não ia conseguir andar. E para as crianças andarem, estava mais difícil. Apesar da gente ter ido num momento onde não estava chovendo, no sábado,
mas ainda haviam várias pocinhas de água. As crianças tiveram dificuldade de andar. Então, normalmente, a gente estava andando 2 a 2. O Frederico andou com o nosso casal de amigos, os dois segurando as 2 mãos dele, e a Catarina andou comigo e com o Felipe. Então, assim, andamos pouco, porque as crianças cansaram, e carregar os 2, que já têm uma certa idade, pesam mais ou menos 15 quilos, cansa também para nós adultos, que também temos que olhar ali para aquele chão, que não é um chão muito confiável. Então, passeamos um pouquinho pelo centro histórico, eu aproveitei para tirar algumas fotos, almoçamos no centro histórico e depois fomos num café, um café super natural, com vários produtos legais, onde tem um espelho d'água cheio de carpas. E Você sabe que tem um termo, Frederico, que o que fala-se que o peixe morre pela boca. Você sabe por quê? Porque o peixe, ele não consegue dizer assim, olha, minha barriguinha já tá cheia. Ele continua querendo comer, infinitamente. As crianças se divertiram, brincaram com os peixes, deram comida para os peixes e a gente se divertiu muito nesse finalzinho de tarde. Sábado, essa minha amiga, que é a minha amiga de infância, acabou mostrando várias fotos para as crianças, fotos da gente adolescente, da gente na infância, e as crianças ficaram super empolgadas em verem as fotos impressas da gente menores, né? É muito legal, principalmente para o Frederico, que tem 4 anos, vai fazer 5, ele entender que um dia nós também já tivemos a idade dele, foi bem bacana. E, gente, para concluir a nossa viagem, domingo era dia de voltar para casa. Então fizemos a mesma coisa, um belo café da manhã, conversamos ainda um pouco. Mas no domingo foi dia de voltar para casa, então fiz a mesma coisa. Fizemos um belo café da manhã, curtimos muito esse iniciozinho da manhã juntos. E eu passei a manhã finalizando a arrumação de mala. E aí botamos o pé da estrada. Depois da descida que a gente tem, né? A gente passa um caminho por dentro de um parque que tem em Paraty, que é um parque da Mata Atlântica. Então a gente vê bem de perto a estradinha que sai de Paraty direto aqui para São Paulo. Você passa por uns caminhos bem apertadinhos, as crianças se divertiram muito. A gente pegou um pouquinho de neblina, o Frederico adorou, falava que ele estava passando entre as nuvens. E logo depois da descida, a gente parou num restaurante meio mineiro, com fogão a lenha, e almoçamos por lá mesmo. E aí, gente, domingo, final de férias, último dia de julho, a gente acabou pegando um pouquinho de trânsito. E apesar de não ser o nosso itinerário, acabamos parando num restaurante do Madeiro, no meio da estrada de Campinas. Fizemos uma horinha e acabamos chegando aqui em São Paulo por volta de quase 8 horas da noite. E aí as crianças comeram um lanchinho e cama, porque segunda-feira foi dia de voltar à rotina normal das aulas. Gente, espero que vocês tenham gostado de curtir alguns momentos aí das nossas férias, da nossa viagem. E me contem aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Agora, ó, se gostou, já deixa o like, não esquece de deixar os comentários. Me falem quais outros assuntos vocês querem que eu fale aqui no nosso canal de maternidade. E, gente, nós estamos juntos para compartilhar essa caminhada de maternidade e para tornar ela muito mais leve. Vocês aí são a minha rede de apoio e espero que eu possa estar sendo a rede de apoio de vocês também. Um beijo enorme, é um prazer imenso estar com vocês por aqui. Até o próximo vídeo.